pessoal, estamos aqui para iniciar o módulo, a primeira aula do curso de Infraestrutura Escolar na disciplina de Teorias do Espaço Educativo, na nossa aula 1. Meu nome é Bárbara Cristina, sou professora engenheira civil, mestre também em engenharia civil e vou atuar como a facilitadora dessa disciplina durante os 2 próximos meses. O conteúdo da nossa aula vai abordar toda a unidade 1 do nosso livro-texto, tá? Então, o que nós vamos tratar ao final, nós precisamos entender o que é isso a que chamamos de espaço. Como diz o nome da nossa disciplina, Teoria do Espaço Educativo, nós vamos ter a escola como espaço educativo, mas antes de entender a escola como espaço educativo, precisaremos definir o que é espaço, saber como é que nós vamos fazer para perceber o espaço e quais são as técnicas de representação do espaço educativo. Para iniciar, nós começamos pensando sobre o que a gente pensa quando a gente fala de espaço. Então, nós vamos vendo as imagens e o que vem à nossa mente, né? O espaço dos planetas, das estrelas, o espaço para passar entre mesas, se eu tenho muito espaço ou pouco espaço, né? Então, quando a gente pensa na palavra espaço, vem muita coisa à nossa mente, tá? Além até do que está sendo abordado nessa aula. Então, essa palavra espaço aparece tantas vezes e em usos tão diversos que parece significar muitas coisas diferentes. Vemos a palavra usada como lugar onde cabe algo. Naquele canto da sala, naquele canto tem um espaço para uma cadeira. Ou nesta mesa tem espaço para uma pessoa. Ou, por outro lado, vemos propagandas de televisão que falam sobre sondas espaciais interplanetárias, o que significa algo bem diferente. Então, para que a gente busque o conceito de espaço e essa definição, vamos primeiramente consultar o dicionário. Então, do dicionário Aurélio foram retirados alguns significados da palavra espaço, tá? Não são os únicos, existem outros significados, mas os principais deles estão colocados nessa aula. A primeira definição é que a distância entre 2 pontos, ou a área ou o volume, entre limites determinados. Então, como que eu posso pensar nesse conceito dentro de uma frase? O acidente com pedestres resultou do estreito espaço da calçada. A casa foi construída num espaço pequeno. Tá? Então, a palavra espaço, dentro desse contexto, remete a essa distância entre pontos e áreas ou volume entre limites determinados. Já temos também a palavra espaço colocada como uma extensão indefinida. Por exemplo, quando falava do passado com os olhos perdidos no espaço. E outra definição da palavra espaço é a extensão onde existe o sistema solar, as estrelas, as galáxias e o universo. Outra frase onde a gente pode ver essa palavra: as viagens pelo espaço são uma conquista do século XX. Temos, logicamente, outras definições da palavra espaço, ou seja, a gente percebe que no nosso dia a dia nós a usamos com muita frequência, tá? Em cada situação com um significado diferente. Os filósofos também discutiram e discutem sobre o que vem a ser essa palavra espaço, né? O que vem a ser o espaço. Então, nós vamos citar aqui as contribuições de 2 grandes filósofos. O primeiro, René Descartes, que afirma e acha que o espaço se refere à extensão, né? O tamanho de algo, ao tamanho dos corpos, ao tamanho das coisas, né? Ou seja, é de fato uma coisa que tem extensão, que ocupa lugar, que tem tamanho. Já um outro filósofo, Immanuel Kant, pensa o contrário. Para ele, o espaço é uma intuição do ser humano. Ele existe como uma intuição elementar que já nasce para as pessoas. Como a gente pode perceber, a definição de René Descartes, ela tem nós conseguimos recebê-la com uma naturalidade maior. Já a definição de Kant já não tem tanta naturalidade, a gente não consegue entender muito bem o que foi colocado pelo filósofo. Daí a gente pergunta, quem que está certo dos dois, né?
Então, a forma que nós aprendemos sobre espaço, por exemplo, na escola, durante o nosso ensino regular, é que casa com o que Descartes coloca, né? Então, o entendimento de Descartes é o que conhecemos e encontramos difundido por toda parte. É a maneira que aprendemos na escola e na prática. É a maneira de pensar que achamos natural, pois todo mundo pensa assim, né? Inclusive, é com esse conceito que a gente vai tentar trabalhar também. Já a teoria de Kant é usada por alguns artistas, ela é mais conhecida pelos estudiosos e quase nunca é ensinada nas escolas, até pela dificuldade de assimilar esse conceito de espaço. Alguns educadores estudaram também o que viria a ser essa palavra espaço. Quem vem trazendo uma grande contribuição para a gente é o educador Jean Piaget, que, para ele não interessa o que vem a ser o espaço. Na realidade, o que interessa para esse educador é como que a criança desenvolve a sua noção de espaço. Tá? Então, nós vamos tentar entender espaço dentro dessa percepção, considerando que um dia nós também fomos crianças e como que nós percebemos os espaços, né? Como que a gente consegue entender o que vem a ser espaço. Então, em outro momento, Piaget fala especificamente de um espaço sensório-motor, ligado simultaneamente ao progresso de percepção e da motricidade, né, do movimento. E diz ainda, o objeto somente se constituirá sujeitando-se ou resistindo às coordenações de movimento. Com essa última frase, Piaget afirma que somente aprendemos a reconhecer as coisas, os objetos, quando conseguimos ou não movimentá-los, ou puxá-los ou empurrá-los, tá certo? Então, segundo Piaget, aprendemos a ser gente quando as coisas resistem aos movimentos que fazemos. Isso quer dizer que só percebemos o espaço para nossos movimentos, quando chegamos aos limites desse espaço. Podemos dizer que espaço se refere à possibilidade de movimento. Daí a gente vai lembrar dos nossos primeiros slides que nós mostrávamos o homem, né, no espaço, ou seja, ele se movimentando naquele espaço. Uma pessoa tentando passar por entre duas mesas, ou seja, ele precisa de espaço para se movimentar. Então, nós vamos entender espaço como sendo essa ideia, essa possibilidade de movimento. Onde eu não consigo me movimentar, teoricamente eu não tenho espaço. Então, como nós estamos falando da escola, né, do espaço educativo, nós precisamos falar um pouquinho sobre as atividades e os movimentos que nós fazemos, por exemplo, durante uma aula, né? Então, em uma determinada aula, cada tipo de aula vai consistir em determinados tipos de movimento. Então, por exemplo, em sala de aula, os nossos movimentos são mais limitados, nós estamos prestando atenção ao que a professora está dizendo, fazendo alguma atividade, o professor já se movimenta mais, né, circulando em sala de aula. Quando você vai para uma aula e essa aula é em espaço aberto, por exemplo, uma aula de educação física, você já tem uma liberdade maior de movimento. Até pela própria natureza da aula, esse espaço precisa ser maior, precisa ser livre de barreiras para que esses movimentos possam ser realizados. Já pensando em uma aula de laboratório, você tem um espaço às vezes menor, com menos pessoas, porque o espaço ali vai ser ocupado por equipamentos, né? Então, normalmente em um laboratório você vai trabalhar realmente com menos pessoas, porque o espaço tem outra finalidade. Tá? Então, dependendo do local, dependendo do quanto de movimento eu preciso ter, né, dos tipos de movimento que eu preciso ter dentro do ambiente para realizar uma determinada aula, esse espaço vai mudar. Então, dentro da escola, nós temos os espaços de sala de aula, apenas resumindo, os ginásios, as quadras, os pátios, né, as salas de laboratório. Cada local desse tendo as características que condizem aos movimentos que vão ser desenvolvidos nesses locais. Mas existe uma atividade típica na escola e não se modifica, mesmo que hajam, por exemplo, alunos que têm algum tipo de deficiência, seja ela visual ou motora,
ou auditiva, né? Esse movimento não se altera. E que movimento seria esse, né? Seria a transmissão ou a transformação das palavras, que é o que nós chamamos de conhecimento. Então, tanto na sala de aula, como nas quadras poliesportivas, ou nos laboratórios, ou nos pátios das escolas, dentro até mesmo de refeitórios, né, nós temos a transmissão e a transformação da palavra, independente das pessoas que estão ali envolvidas, delas terem ou não alguma limitação de movimento, tá? Então, o conhecimento, essa transmissão e transferência de palavras, que é um conceito um pouco subjetivo, né, de movimento, ele ocorre em todos os espaços, independentes, né, de de qual é a limitação do público ali envolvido. Vamos iniciar o nosso segundo passo da nossa aula, né? Que é falar sobre percepção do espaço. Considerando que nós já conseguimos entender o conceito e a definição de espaço, seja pela visão do dicionário, seja pela visão de educadores, pela visão de filósofos. Nós já temos uma ideia do que vem a ser espaço. A questão é, como que nós vamos perceber esse espaço, né? Então, primeiramente, nós vamos tentar definir o que vem a ser percepção, tá? Então, a percepção é o ato de receber, interpretar e compreender, através do psíquico, os sinais sensoriais que provêm dos 5 sentidos orgânicos, tá? Então, percepção é algo que eu preciso verificar se eu primeiro recebo, depois eu interpreto e compreendo. Tá? Através aí desses 5 sentidos. Mas quando nós estamos falando de espaço, será que nós vamos colocar todos esses sentidos para funcionar? Então, quando falamos de percepção de espaço, precisamos relacionar com os movimentos. Os movimentos que fazemos com as pernas e as mãos são intencionais e dirigem-se para alguma coisa, um lugar, um objeto ou um alimento. Tá? Ou seja, os sentidos servem para orientação para esses movimentos. No caso, a gente começa a perceber que nem todos os sentidos que nós temos nos ajudarão a perceber os movimentos, a nos orientar para esses movimentos. Por exemplo, quando nós temos o paladar, né? O paladar, para a percepção de espaço, ele não vai ter muita importância, considerando que ele apenas identifica a química dos alimentos, né? Os seus sabores. Ou seja, ele não vai conseguir ali nos colocar e nos permitir perceber o espaço, tá? Já o cheiro, ele por si só não é suficiente para saber de onde ele vem. Mas à medida que nós nos aproximamos ou nos afastamos, nós sabemos se, dependendo da ordem desse cheiro, se ele está mais forte ou mais fraco, se nós estamos perto ou longe de alguma coisa. Então aí o nosso olfato vai servir como um sentido de percepção, né, de espaço. Já o tato, ele não percebe os espaços, mas ele percebe os limites, certo? Então, por exemplo, quando eu olho para uma porta, eu sei que eu posso passar pela porta. Se eu olho para uma parede, eu vejo que eu não tenho condição, né, ao tocar nessa parede, de ultrapassá-la. Então, pelo toque, se há ou não a possibilidade de passagem, né, a minha passagem por um determinado ambiente vai me ajudar aí a perceber o espaço através da percepção dos limites, ok? E também nos permite ver se determinado objeto é liso ou é áspero, se é duro ou não, tá? Então a gente consegue distinguir se estamos no líquido, em um ambiente líquido ou sólido, ou se a gente sente dor, tá? Então o tato vai ter aí essa utilidade pra gente. Já a audição, né? Como que a audição pode nos ajudar? Nós temos que a audição, né, o som, é uma onda, uma vibração como as que se formam numa área com água quando jogamos uma pedra e se propagam, e as ondas se propagam à sua volta, tá? Então as ondas se transmitem também em alguns sólidos, como metais e em madeiras, né? O som se reflete nos sólidos, como as paredes, os vidros, as madeiras e os metais. Cada material responde ao som de uma forma diferente,
ok? O som que ouvimos é importante para a localização das coisas. Os nossos ouvidos são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo, pois nos dão noção de direção e lateralidade. Portanto, a audição ele é um sentido muito importante dentro da percepção do espaço. Na escola, os materiais de construção e a forma dos ambientes, né, fazem o som aumentar ou diminuir. Então, se vocês, por exemplo, forem no auditório da escola onde vocês trabalham, ou em ambientes mais fechados, como copas, você vai perceber que o som ali se propaga de forma diferente, ok? Em salas de aula, nós temos, às vezes, muito barulho por conta às vezes, da voz do professor, alunos que estão comunicando, ou seja, ali você tem o som se propagando de uma forma diferente, o que requer muitas vezes que esses espaços contem ali com isolamentos ou paredes mais largas, né, para evitar que esse som saia, né? Já num pátio, eu não tenho preocupação com essa propagação do som. Aqui ali é um ambiente de recreação, nós não vamos nos preocupar com essa propagação de som em ambientes como pátios. Já salas de aula, deve haver aí essa preocupação. E a visão, né? Talvez quando nós começamos a falar de sentidos para a percepção de espaço, o primeiro sentido que nós pensamos foi a visão. E que realmente nós entendemos que quando eu estou de olhos abertos em um local iluminado, né, é mais fácil perceber os espaços onde nós estamos, tá? Isso porque a visão só percebe um tipo de onda eletromagnética que carrega uma partícula que é a luz, tá? As diferenças de cores, por exemplo, que nós percebemos são de fato diferenças de reflexão de luz, tá? Então, como a luz reflete nos objetos é o que vai nos dar ali essa noção e essa ideia de cores. Mostro aqui duas imagens, né? Um cilindro verde colocado sobre um tabuleiro de xadrez. E nós temos aí o seguinte, os quadrados claros na sombra têm o mesmo tom de cinza que os quadrados escuros fora da sombra. É difícil de aceitar, não é? Mas isto é muito importante para compreender porque tudo o que vemos é por diferenças ou por contrastes e não algo fixo, tá? Então, algo que pode ser branco em um ambiente, em outro ambiente ela pode estar com um tom amarelado ou com um tom acinzentado, tá? Então, o que vai dar essa percepção de cores através da nossa visão é o contraste entre essas incidências de luz. Então, por exemplo, nós temos uma evolução histórica com relação aos quadros negros, né, que ainda hoje são chamados de quadros negros. Então, antes, o quadro negro ele tinha uma tela preta, onde se escrevia com giz. Depois, ele evoluiu para uma tela verde. E hoje, nós estamos trabalhando em sala de aula, de forma muito comum, com quadros laminados de plástico, brancos, né? Qual é o problema desse tipo de quadro? É que ele reflete muita luz, né? E frequentemente cria áreas com excesso de luz e se torna impossível, às vezes, a leitura a partir de certos ângulos da sala. Então, ele tem as suas vantagens de serem mais fáceis de serem limpos, né? Às vezes são mais baratos, é mais fácil de mobilizar esses materiais, porém, ele traz aí essa deficiência, né? Essa desvantagem com relação aos outros quadros. Por trazer aí essa reflexão de luz de forma mais intensa. Então, a gente viu, né, com relação à percepção, como que a gente percebe o espaço, já sabemos o que é espaço, já temos uma noção. O objetivo da aula não é esgotar esses conceitos, vocês vão se aprofundar aí no conteúdo, no livro-texto de vocês, tá? Então, vamos dar continuidade falando sobre as representações do espaço. Ou seja, para que algo, por exemplo, seja entendido, muitas vezes nós precisamos desenhar em um papel, né? E esse desenho em um papel chama-se representação de um espaço. Quem de vocês aqui, por exemplo, não tentou algum dia desenhar a planta da sua casa, né? Tentou ensinar o caminho até chegar à sua casa. Ou seja, nós estamos constantemente no nosso dia a dia fazendo representações do espaço.
Mas nós fazemos isso usando um elemento muito importante, que é a escala. Tá? Então, se eu penso na sala da minha casa, se eu penso na minha sala de aula ou na distância da minha casa para o meu trabalho, eu vejo que são distâncias muito grandes. Para que eu represente isso, eu precisarei utilizar o que a gente chama de escala, né? Que é uma relação entre a distância que você vai colocar no papel e a distância real. Então, por exemplo, em mapas, né, que devem guardar ali grandes espaços, então eu tenho um mapa de uma cidade, né, então eu tenho que trabalhar com uma escala bastante reduzida. Então, a escala, por exemplo, de um mapa vem na ordem de 1 para 25 mil. O que isso quer dizer? Que 1 centímetro lido no mapa vai equivaler a 25 mil centímetros de verdade, tá? Que seria aí 250 metros, né? Na realidade. Então, as escalas, elas são muito importantes para a representação do espaço e ela vai variar dependendo do que você busca representar, tá certo? Então, mapas normalmente conduzem a escalas maiores, né? E escalas menores, no caso, e as outras representações, por exemplo, projetos de edificações, já têm escalas menores. À medida que eu vou me detalhando nessas representações, a tendência dessa escala é se aproximar. Eu podendo, inclusive, fazer um desenho numa escala de 1 para 1. Por exemplo, se eu estiver desenhando um objeto, né, tentando representar um objeto, eu posso trabalhar numa escala de 1 para 1. Se eu quiser desenhar um micro-organismo, né, uma célula, uma coisa, por exemplo, eu vou trabalhar com escalas bem mais ampliadas para eu conseguir ver essas representações. Então, muita atenção a esse conceito de escala, porque para entender as representações nós vamos precisar, nas próximas aulas, voltar a tocar nesse assunto, tá ok? Outro tipo de representação, as plantas, né? Como já tínhamos falado anteriormente, as plantas, elas fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então, você deve ter a planta da sua casa guardada em algum local. Na escola onde vocês trabalham ou estudam, deve existir um local onde todas as plantas devem estar guardadas, né? Ou seja, são papéis ou arquivos que guardam ali informações com as representações desses espaços. Hoje, né, de forma mais recente, se trabalha também com outras representações, as maquetes físicas, né? Então, se for andar pelo shopping ou andar em alguma imobiliária ou uma construtora, lá com certeza existem maquetes físicas, né? Porque elas vão nos permitir visualizar esses ambientes de forma mais real, ou seja, é como se fosse o prédio construído numa escala bem reduzida, tá ok? Então eu tenho casinhas, ruas pequenas, prédios pequenos, para que eu consiga entender como que isso seria num tamanho real. Tá? Então, as maquetes físicas, elas nem são obrigatórias, por exemplo, em projetos, mas para facilitar o entendimento da representação desse espaço, elas vêm ganhando muito destaque, tá? E temos também as maquetes eletrônicas, essas vêm ganhando mercado antes do próprio projeto, da construção, né? Os arquitetos, engenheiros já apresentam as maquetes eletrônicas para que os seus clientes consigam visualizar melhor aquilo que vai ser construído, tá certo? E mesmo quando algo já foi construído, por exemplo, a escola, o ambiente de trabalho de vocês, também pode ser feita uma maquete eletrônica, né? Para representar ali como é aquele ambiente numa escala mais reduzida, tá ok? Agora a gente vai chegar em algumas representações que nós vamos usar durante a nossa disciplina para entender o edifício escolar, por exemplo, né? Que são as plantas que compõem o projeto dessa edificação. Todas as construções, antes da sua produção, né, precisaram contar com um projeto anteriormente, ou seja, são projeções em escala do que deverá ser construído, tá? Então, o projeto, ele faz parte, né, do conjunto maior de projetos de uma construção.
Mas eu sei que nem toda construção conta com um projeto. Às vezes a construção foi feita de forma irregular e a gente precisa representar esse projeto, seja para aprovar numa prefeitura ou no cartório, né? Ou então para utilizar para fazer outras ampliações e outras reformas. Então, o que vai compor aí o meu projeto de construção? Nós temos 3 elementos que são básicos, né? Os elementos gráficos básicos de representação de espaço. A planta baixa, essa é muito comum, muito conhecida. Temos os cortes e temos as fachadas. Cada elemento desses tem um determinado número de informações, né? Ou seja, cada elemento gráfico do meu projeto vai contar com um determinado número de informações. A gente vai começar pela fachada, né? A fachada é o que a gente vê por fora de uma edificação. Quando eu olho para a edificação por fora, eu estou vendo as suas fachadas, tá? Então, o que vai aparecer na fachada? Vai aparecer janela, vai aparecer, às vezes, os telhados, né? Vai aparecer a dimensão das paredes, né? E a gente só não consegue ver, por exemplo, numa representação de fachada, as cores das paredes, por exemplo, tá? Mas as fachadas têm aí esse papel de nos mostrar como que é aquele espaço visto do lado de fora, né? É uma representação vertical. Os cortes, né, vem aí em sequência, eles são, como o próprio nome diz, cortes realizados dentro da edificação. São coisas que eu não consigo ver quando estou fora do ambiente e nem consigo ver, às vezes, quando eu estou dentro do ambiente. Por exemplo, porque ele vai apresentar paredes, né? Espessuras de parede, espessura de revestimento, são coisas que a gente não consegue ver quando está dentro de um determinado espaço. Tá certo? Mas o corte tem esse papel fundamental, né, de mostrar esses detalhes. E também é uma representação vertical do espaço. A planta baixa já é algo mais comum do nosso dia a dia. O que vai aparecer na planta baixa? Vão aparecer os nomes dos ambientes, as distâncias, as áreas desses ambientes, a espessura das paredes, aquelas lá que estavam no corte. Ou seja, as mesmas espessuras, né? Deve também haver a indicação dos cortes dentro da planta baixa, né? O que a gente não consegue ver, por exemplo, na planta baixa é a cobertura. A gente não vê cobertura na planta baixa, vê na planta de cobertura. Ou seja, existe uma planta específica, né, para representar a cobertura. Então, a planta baixa também pode trazer, por exemplo, a indicação de níveis. Nós sabemos que alguns ambientes são mais baixos que outros são mais altos, né, que os primeiros. Então, você vai ter que ter na planta baixa ali essa indicação de níveis. E todo e qualquer detalhe necessário para a compreensão do espaço, por exemplo, se eu estiver falando de um espaço de uma administração, eu tenho que saber onde é que estão as mesas, onde que estão os utensílios, né? Então, essas informações também deverão constar nessa planta. Ou seja, a planta baixa vai conter tudo o que eu preciso saber para reconhecer esse espaço. É uma representação horizontal, assim como a planta de cobertura, tá ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira aula, tá ok? Então, eu peço que vocês, com tudo isso que nós apontamos, estudem pelo livro-texto, pelo material fornecido, vejam os fóruns, vejam as atividades propostas, tá? Porque isso vai facilitar aí no aprendizado de vocês e me coloco à disposição para agir aí, como já colocamos no início, como uma facilitadora desse aprendizado. Então, tenho gratidão pela oportunidade de estar trabalhando com vocês e espero, né, que a gente se dê bem durante esse curso. Muito obrigada.